A paz de Deus. Conforme Peço aos irmãos e tem irmãs que sido ajudem o canal, notificado à igreja, se inscrevendo e compartilhando. Manda para os voltamos irmãos a que ter um creem. incremento Eu no creio que número esse de vídeo pode infecções ser a por libertação dele Covid-19. e trazer alegria na alma. E Deus decorrente abençoe. desse surto novo aí, pareceu bem ao ministério que tivéssemos mais um tempo de prudência, ainda que estejamos com a liberdade plena de congregar. E assim, essa circular eu vou ler para os irmãos, destinado então a um alerta a todo o Brasil. Cara Irmandade, a paz de Deus. Agradecemos a Deus a redução da contaminação da Covid-19 e com isso a condição de retomada da realização de cultos e reuniões presenciais desde fins do ano de 2021. Todavia, os meios de comunicação informam tendência de crescimento na contaminação de pessoas pela enfermidade da Covid-19. Preocupamos-nos pelo fato de nossos cultos acontecerem em templos cujos ambientes sejam parcialmente fechados. Assim, a partir desta data, devemos retomar as regras de segurança conforme abaixo descritas. Uso de máscaras faciais em todos os serviços, desde a chegada, durante e até a saída do templo. São permitidas as saudações com apertos de mão, sem ósculo, e para isso deverão ser disponibilizados recipientes de álcool gel para higienização na saída da casa de oração. Orientamos a Irmandade a obedecer rigorosamente as regras de segurança acima apresentadas para o bem comum de todos. Em qualquer tempo, diante de novos fatos surgidos, outras deliberações poderão ser tomadas por este Conselho. Vossos irmãos em Cristo, indicados do Conselho de Anciães mais antigos no Brasil. Fica aí, então, um alerta àquele que, distante daqui, remotamente assiste o culto, para que mantenha essa cautela até que nós tenhamos uma queda nos índices novamente e possamos, mais uma vez, retirar as máscaras. Quem tem outro cântico, pode pedir. 71. 71.
os irmãos que creem. Eu creio que esse vídeo pode ser a libertação dele e trazer alegria na alma. Deus abençoe. Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado. A paz de Deus. Peço aos irmãos e irmãs que ajudem o canal, se inscrevendo e compartilhando. Manda para os irmãos que creem. Eu creio que esse vídeo pode ser a libertação dele e trazer alegria na alma. Deus abençoe. Passamos a leitura, onde o Senhor tem nos trazido adiante, epístola destinada aos Hebreus. No capítulo de número 3 da epístola destinada aos Hebreus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. A verdade, ela liberta, solta as amarras da morte, traz paz, mas também traz compromisso. Deus é muito bom, mas é muito justo. E Ele tem em si mesmo a essência do amor, está com Ele. Contudo, também com Ele está a essência da justiça. E Ele não pode negar a si mesmo, nem no amor, nem na justiça. Por isso que o amor de Deus nos constrange a amá-lo também. E a sua palavra nos constrange a obedecê-lo. Aqui nesse capítulo, o autor dessa epístola discorre sobre vários assuntos importantes e sérios. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, os irmãos percebam que a vocação celestial, há pessoas que têm vocação para a arte, para a cultura, para a ciência. São vocações naturais. Aqui nós estamos falando, nós somos vocacionados para uma coisa muito alta. Fomos vocacionados, irmãos, participantes da vocação celestial. Fomos vocacionados para ir para o céu. Isso nos compromete muito, nossas atitudes, nossas atividades aqui debaixo do sol, porque Cristo, irmãos, Ele é o sumo sacerdote mais alto. Não sei se todos sabem, mas foram instituídos homens como sacerdotes no passado. A tribo de Levi era a tribo responsável por todo o trabalho que a lei determinava como sendo trabalho de ordem espiritual. Mas sacerdotes só podiam ser os que fossem descendentes de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. É tanto que o sacerdócio de Arão é chamado sacerdócio arônico. Dali que vieram, então, todos os demais sacerdotes. E um sumo sacerdote, naturalmente, ele só poderia ser sumo sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. O mais alto representante é o primeiro. No dia da grande provocação, lá na travessia do deserto, quando Moisés subiu ao monte e o nosso inimigo foi tentar o povo, e alguém tomado com uma palavra equivocada, uma palavra de rebelião, falou: cadê aquele Moisés? Nós não sabemos onde esse Moisés está. Já faz tanto tempo que ele se afastou daqui, não deu nem notícia, talvez tenha morrido. Cadê o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Façamos para nós deuses. É um devaneio, uma loucura. Um ser humano fabricar alguma coisa e tornar o objeto de sua obra o Deus que ele vai adorar. É uma barbaridade sem limite. É uma insanidade. Mas o sumo sacerdote, ali naquele momento, ele tinha que ser inflexível.
ele não podia relativizar as questões com Israel. A postura dele tinha que ser a postura de um homem que representa, ele ministra as coisas sagradas. Mas ele se deixou dobrar pelo povo. Os irmãos sabem, fizeram um bezerro de ouro, e Moisés depois quebrou, queimou, jogou no rio o que sobrou, ficou irritado, até quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, tão decepcionado que ele ficou. Então nós vemos que existem 2 grandes sacerdócios. O primeiro, se vê que não foi perfeito, porque se ele tivesse sido perfeito, não precisaria de uma nova ordem de sacerdotes, bastaria aquela primeira. E essa primeira ordem, quando eles ministravam, o sumo sacerdote em particular, ele entrava no tabernáculo, no templo do deserto, e depois no templo mesmo de Jerusalém. Ele entrava com sangue de touro e de bode, porque ele falava, ele ministrava assim, ó, eu levo esse sangue, ele aspergia o sangue em cima do propiciatório, e ele falava, esse sangue aqui é para pagar as culpas do povo, mas o de cá é para pagar minhas culpas, porque eu também peco igual o povo, eu também não consigo ficar sem pecar. E havia lá, irmãos, um lugar chamado Santíssimo, que só esse sumo sacerdote podia entrar. E esse lugar era dividido com uma cortina pesada. Uma vez por ano só, o sacerdote podia entrar ali, e ele colocava na sua cintura, colocava uns sinos, e na medida que ele ia andando para dentro do primeiro ambiente, que era o santo, e ele ia entrar no segundo, os sinos faziam seu ruído. Ele tinha na mão um incensário. E quando ele entrava no santuário, ele estava debaixo de um cuidado tremendo. Se ele entrasse ali de qualquer jeito, Deus matava ele na entrada do tabernáculo. E ele entrava com medo. E o incenso enchia o ambiente, aromatizava e dava uma cobertura naquele ambiente, escondia o ambiente. E ele, com sangue alheio, não dele, ele ministrava, porque o sacerdote ministrava dons e também sacrifícios para perdão, purificação do povo. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, ele é um ministro de um novo testamento. Porque esse testamento antigo era da linhagem de Levi e o sacerdócio da tribo e da casa de Arão. Agora, os irmãos podem ver que Jesus, se formos considerar a sua genealogia, embora ele tenha sido filho só de Maria, de José de verdade ele não foi filho, senão por adoção, ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Porque Deus escondia com ele uns projetos antigos para fazer com que coisas novas aparecessem. Havia em Deus um plano secreto, mas revelado de alguma forma encoberta. Ainda que estivesse escrito, a revelação daquela compreensão não tinha sido dada aos homens. Jacó, quando reuniu seus filhos, ele falou assim, acerca de Judá: Judá será um leãozinho, apanhará sua presa e se assentará como um leão velho. Quem terá coragem de despertá-lo? Fala que Judá diz assim: vai lavar suas vestes no vinho e sua capa no sangue da uva. Lá atrás, assinalava lá na frente, quando Jesus Cristo foi crucificado, tiraram ele da cruz, pegaram os vestidos dele, rasgaram em 4 partes. A veste dele tecida de alto a baixo, num só tecido, lançaram sorte sobre ela.
Ali, de fato, ele lavou seus vestidos. Não no sangue da uva, que era a figura, mas no seu próprio sangue. Por isso, irmãos, quando muda o sacerdote, muda a lei. E vamos entendendo isso para entendermos outras coisas. Quando o sacerdote muda, a lei muda. Qual que é a lei que estava prevalecendo? A primeira lei entregue a Moisés, com todos os seus detalhes. E próprio Paulo falou, a letra mata. Não é essa letra aqui. Não é o texto bíblico. Não é isso. A letra mata. A letra do Antigo Testamento matou-me. Paulo falou, mas ela é boa. Por que ela me matou? Ela me matou porque ela descobriu o pecado em mim, e o pecado é morte. Mas enquanto ela não descobriu o pecado, ninguém podia pagar uma conta acerca de uma coisa que ele não conhecia. Então a lei veio descobrir o problema do pecado. E descobrindo o pecado, matou-me, diz Paulo. E ele pergunta, o que era bom ficou mal? Não. Mas para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno, como ele é aos olhos de Deus, veio a lei. Por isso, queridos, Jesus veio estabelecendo uma nova ordem. Não lembro, acho que Zacarias fala, eis aí vem o teu rei, o teu Senhor, o teu Salvador, pobre, trazendo o juízo, montado num jumentinho. A figura da simplicidade. Quando Cristo, irmãos, estava sendo imolado, sacrificado, exatamente toda a figura do passado se cumpriu nele, e agora se repousa em nós uma nova ordem, uma nova relação, um novo sacerdócio, uma nova relação do homem com Deus. Porque ali na cruz, quando ele bradou, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, tudo está consumado. O que aconteceu? O véu do templo a rasgou de alto a baixo. Aquele mesmo véu que separava o santo do santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano e com sangue de animais. O sino batia quando ele andava. Eu penso que era como se ele gritasse, Senhor, tem misericórdia de mim, não me mata ao entrar nesse santuário. Eu trago na mão sangue para perdão de pecado. Quando Jesus Cristo, irmãos, ele passou da vida para a morte, rasgou o véu, e ele entregou o sangue dele como propiciação, não lá no tabernáculo, não lá exatamente, ali se abriu como figura, nos franqueou o acesso pleno a Deus. E como o sacerdote antigo, irmãos, ele ministrava dons e ministrava sacrifício pelo pecado, assim Jesus Cristo, ele começou a ministrar uma nova relação nesse sacerdócio. Ele falou assim, não saiais daqui, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Depois de Pentecostes, por volta da 49º dia, no 50º dia, eles estavam reunidos lá no céu, começou a acontecer um evento novo. O sacerdote ministra dons, e seu sangue ministra perdão de pecados. Aonde você estiver ouvindo essa pregação, onde você estiver, se você crê que Jesus Cristo é ministro de um novo testamento, se você crê nele, confessar ele com sua boca, aonde você estiver, ele vai te achar e vai te entregar o perdão. O sangue dele vai pagar suas contas. O sangue dele vai te tornar um homem ou mulher vocacionada ao céu. Glórias ao Senhor. Oxalá que essa palavra te ache perdido nesse mundo e te dê a vocação celestial, e que você seja purificado e purificada de seus pecados por esse sangue que ali na cruz secou, mas está vivo na pregação da fé. Glórias ao Senhor Jesus. Ministrando dons, não como o sacerdócio de Arão, porque quando o céu se moveu, estava escrito, virão dias
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Olha que coisa, derramarei do meu espírito, olha que coisa maravilhosa. Derramarei, vou te vocacionar ao céu, vou entregar a você o Espírito Santo que vai te tornar vocacionado à eternidade. Vou te trazer para junto de mim, vou te tornar próximo a mim, essa é que é a promessa. Vou te dar força para você vencer, para você caminhar, porque se o Espírito Santo não estiver em nós, nenhum de nós vence. Mas se ele estiver em nós, nenhum de nós perde essa guerra. Se o Espírito de Deus estiver em você, você será vencedora, vencedor. Ninguém te tirará das fileiras eternas. Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá te separar desse amor sagrado que está escondido em Cristo Jesus, e pelo qual Ele te fez vocacionado aos santos e sagrados espaços celestiais. Glórias ao Senhor. Que haja sobre nós então a compreensão dessa vocação celestial que nos caiu como herança. Jesus derramou dons aos homens. Até hoje, irmãos, lamentavelmente, muitas pessoas que estão seguindo as fileiras do Evangelho, seguem os caminhos da palavra de Deus, deixaram de crer, deixaram de acreditar na dispensação dos dons santos. Já não se interessam mais pelos dons, não se interessam mais por dispensação, ficaram restritos ao conhecimento literal, aos estudos frios. Mas bem-aventurado é aquele e aquela que recebe nele a dispensação do Espírito, e ele manifesta os dons sagrados, te reveste de poder, de autoridade. E não é só dom de língua, porque isso é apenas um dom, e nem é o maior deles, mas são muitos dons ministrados por esse supremo sacerdote. Ele ministra dons dentro do seu coração. Glórias ao Senhor. Ó mulher, ó homem vocacionado ao céu, dá graças a Deus porque Ele te encontrou nesse mundo perdido. Sabe o que fala dele? Lá atrás, numa profecia sagrada na boca de Jacó, o cetro está sobre ele, e o legislador não se arredará de seus pés. Sabe o que é o legislador? Aquele que faz leis, escreve leis. E lamentavelmente nós vemos por aí legisladores escrevendo leis contra a própria palavra, tentando legislar contra a própria palavra de Deus. Mas esse legislador santo, cujo nome está escrito aqui, legisla dentro de nós a lei sagrada. A profecia sobre ele é essa. Olha que coisa maravilhosa. A minha boca é a pena de um destro escritor, e a boca dele é a pena de um destro escritor. Escreve em você coisas eternas, legisla. Lá em Salmo está escrito: Judá é o meu legislador. É ele, Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele que escreveu em você a sua lei, ele que escreveu no seu coração aquilo que é puro e santo, e que te vocacionou. Você pode correr para lá e para cá, o seu coração pulsa na direção de Deus. Você pode ser tentado e tentada, você se arrasta ao chão, levanta e fala: eu não fico caído, eu levanto. Glórias a Jesus Cristo. E por essa palavra, alguém aí fora, longe daqui, Cristo vai te levantar por essa pregação. Levanta-te. Glórias a Jesus, levanta-te. Antes que o tempo passe, antes que seja tarde, dá glória ao teu Rei. Que coisa maravilhosa é ter em nós a vocação celestial, é ser pago a nossa conta quitada, e não só aquela que nós tínhamos até o batismo. No sangue de Cristo nós somos justificados dia após dia, tropeção após tropeção, erro após erro. O Senhor te justifica, assinala o sangue sobre você, asperge o sangue sobre a igreja. E a aspersão do sangue não está sobre o propiciatório, está sobre a cabeça dessa igreja, em nome de Jesus. Que haja aspersão do sacrifício de Jesus em você. Hoje você sai daqui com a aspersão do sangue de Jesus e a purificação de seus erros. E aí longe, onde você escuta essa palavra, essa aspersão te acha aí também. Irmãos, eu sinto a virtude do Espírito Santo aqui, e ela vai sarar muita gente nessa pregação hoje. Muita gente será sarada, porque o Senhor, o grande legislador, o leão da tribo de Judá, levantou-se. Quem vai tocar nele?
Quem tem coragem de mexer com ele? Todas as forças caídas, quando via Jesus, apenas confessavam: eu sei quem é você. Os homens não sabiam, mas ele sabia: tu és o Santo de Deus. Ele falava: cala-te, sai daí e vai embora. E você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo na sua vida? É o meu Deus e Senhor, poderoso. Ministre em mim as coisas sagradas. Cristo quer ministrar em nós o que é santo e puro. Abra seu coração, dê espaço para o Rei trabalhar. Cria ocasiões oportunas para o Senhor trabalhar em você. Provoca momentos agradáveis em Deus. Cria condições favoráveis. Experimenta tocá-lo com mais fé. Você vai perceber que dele sai virtude. O sacrifício dele é de um sumo sacerdote. Quando aquele sacerdote entrava lá no templo, enchia de fumaça, porque o incensário estava na sua mão. Mas quando esse nosso rei, esse nosso sumo sacerdote, ele rasgou o véu do templo, ele escureceu, foi o mundo inteiro. Na terra teve trevas por 3 horas, relâmpagos e trovões, fechou o céu em cima da cabeça daquele povo. Até um centurião que olhava e falava: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Verdadeiramente ele era filho de Deus. Verdadeiramente ele é filho de Deus. Verdadeiramente ele é Deus. Verdadeiramente ele é rei sobre nós, sacerdote sobre nós, sumo sacerdote, na ordem dos Melquisedeque, não na ordem de Arão. Sabe qual que é a ordem dos Melquisedeque? Ordem de sacerdote eterno, que não tem princípio de dias, não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem começo, nunca começou a existir. Você consegue entender isso aí? Dá para entender isso? Nunca teve um dia que ele começou. Sabe por quê? Porque ele sempre existiu. É acima da sua competência intelectual isso aí, acima da nossa competência. Nunca começou, nunca vai terminar, porque ele para sempre é Senhor. Nessa ordem de sacerdócio, ele é o topo, o mais alto. E sendo tão alto, se abaixou tão baixo e se identificou como homem. E foi um homem tão perfeito e não fantasiado, que ele teve fome, até chorou, porque ele se misturou com a raça humana. Se misturou de tal maneira que não havia como não identificá-lo como filho de homem, e não há como não identificá-lo como filho de Deus. Porque se a sua natureza humana foi exposta e expressa, a sua natureza divina foi revelada, mostrada, foi vivificada pelos apóstolos. Até Pedro, João e Tiago, um dia no Monte da Transfiguração, ele começou a modificar a sua natureza externa e começou a mostrar quem estava dentro dele. Pedro foi tomado de uma alegria tão grande que falou: vamos fazer uma cabana aqui, não vai embora ninguém. Não vai ninguém embora daqui. Vamos todo mundo morar aqui, isso aqui está bom demais. Porque ali o Senhor começou a revelar a sua natureza. Quando Cristo revelar a natureza definitiva dele para essa igreja vai dar regozijo, salto, pulo de alegria. Quando Cristo revelar a essência, a pureza, a grandeza, a deidade, o absoluto poder, a glória plena, quando ele se revelar a nós vamos entrar em êxtase. Nós vamos entrar em êxtase. Nós vamos saltar de alegria. Com a diferença que nós nunca mais vamos chorar. Nunca mais você vai enxugar lágrima. Nunca mais você vai falar: esse ano foi só prejuízo, só choro, só lágrima. Lá em casa foi uma desgraça, o inimigo destruiu minha casa. Nunca mais você vai falar isso, porque Cristo está construindo a sua casa. O sumo sacerdote está edificando a sua morada. Guarda isso. O Senhor te vocacionou para o céu. Sua vocação é morar com Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas você está vocacionado ao céu. A vocação nos arrasta de volta aos pés do Senhor. Quem é que pode entender essa palavra, que entenda. Quem pode recebê-la, que receba. Porque nesse sacerdócio não é mais como antigamente, era tudo aparência, é tudo exterior. Agora é tudo interior.
Às vezes uma coisa simples que você faz, está no fundo do seu coração, você já ministrou para o Senhor alguma coisa. Os mínimos gestos, a mínima coisa que você faz para Deus, Ele aceita e agrada. Um canto, um pensamento que você leva para Ele numa tarde na cozinha, um cântico que você canta no trânsito, uma palavra para alguém que está desesperado, você fala: Jesus Cristo vai te ajudar, eu tenho certeza que Jesus gosta de você, o Senhor vai te pagar. Ministra esse sacerdócio, fala por todo mundo, onde você mora, onde você está, na sua casa, nos seus filhos, parentes, fala: Jesus Cristo é bom e Ele vai te ajudar. Anuncie o sacerdócio de Jesus, Ele vai te pagar, vai te recompensar. Eis que Ele é vindo por sobre os montes. Quantas leis estão sendo, irmãos, muitas leis virão e não nos serão favoráveis, mas a lei eterna está escrita no teu coração. Você não negará a sua inclinação mais forte, você não vai se afastar do berço da tua origem espiritual. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Glória a Deus. A paz de Deus. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos e irmãs que ajudem o canal, Glória ao se teu inscrevendo e santo compartilhando. nome, Senhor. Manda para os irmãos que creem. Aleluia. Eu creio que esse vídeo pode ser Glória a a libertação dele e Jesus. trazer alegria na alma. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus.